Hardcore motherfucker. Bem-vindo ao canal Punkscacor TV. E antes de tudo, feliz Lagwagon Day! Para quem não sabe, o Lagwagon Day é comemorado todo dia 16 de maio, em referência à música May 16, o grande clássico da banda. No vídeo de hoje eu vou falar sobre uma das bandas mais importantes do skate punk, a incrível e cheia de crises existenciais, Lagwagon. O som dos caras é puro suco de punk californiano. Tem a velocidade do início do Bad Religion, as melodias do Descendants e a atitude zoeira do NoFX. Se fossem uma pizza, seria metade Bad Religion, metade Descendants, com uma cobertura extra de NoFX. Hoje eu vou mostrar como eles sobreviveram a mudanças de formação, pausas nas atividades, aos diversos projetos paralelos do vocalista Joey e até uma van meio duvidosa que deu nome à banda. Se May 16 te traz uma nostalgia da adolescência, de tombos de skate e de noites de jogatina no Tony Hawk Pro Skater 2, tamo junto, você tá no vídeo certo. O Lagwagon foi formado em Goleta, nos arredores de Santa Bárbara, Califórnia, em 1988. Sim, pode não parecer, mas os caras começaram nos anos 80, mas com outro nome. Inicialmente a banda se chamava Section 8 e chegou a gravar uma demo tape com 11 músicas em 1989. Para evitar confusão com o nome similar de outras bandas, em 1990 mudaram para Lagwagon, que era também o apelido da van da mãe do vocalista Joey, que vivia quebrando e deixando os caras na mão. Dizem que a van era tão lenta que até o carteiro entregava a fita demo mais rápido. A formação inicial contava com Joey Cape nos vocais, Chris Flippin e Sean Dewey nas guitarras, Jesse Baglioni no baixo e Derek Plord na bateria. E assim começava a trajetória da banda com o nome de Transporte Imprevisível. O vocalista Joey toca guitarra no Me First and the Gimme Gimmes, guitarra e violão no Bad Astronaut e tem uma carreira solo acústica e já fez uma dupla em um projeto acústico com Tony Sly, o saudoso vocalista do No Use For Name falecido em julho de 2012. O Me First and the Gimme Gimmes é um projeto de covers em versões punk rock e a carreira solo foca em versões acústicas de músicas do Lagwagon. Mas para mim, o grande destaque de seus projetos paralelos é sem dúvida o Bad Astronaut, que é uma banda bem mais leve com várias músicas acústicas, meio indie rock, com experimentações e elementos eletrônicos. Em outubro de 1992, o Lagwagon lançou seu primeiro álbum, The, gravado em apenas 4 dias. Foi uma estreia com uma produção bem enxuta, um som de garagem e rápido que se tornou influente e uma das bases do estilo californiano que começava a estourar. Destaque para Tragic Vision, Bad Moon Rising, um cover do Creedence, e a excelente Angry Days, que já mostrava as melodias cativantes que seriam marca registrada da banda mais pra frente. Em termos de letras, é um disco mais juvenil, com alguma crítica social, como na música Noble End, que critica o militarismo, Tragic Vision, que critica a influência da violência televisiva sobre as crianças, Stop Whining, que fala sobre passividade política, além de letras com observações do cotidiano, mas nada de muito profundo. A própria arte da capa e o nome do álbum reflete o humor despreocupado da época. The é uma expressão de deboche bem boa, algo como The e daí, claro, né? E resume bem a postura irreverente da banda na época. O disco foi lançado pela gravadora Fat Records, do baixista e vocalista do NoFX Fat Mike, que inclusive tocaria com Joey no Me First and the Gimme Gimmes. O Lagwagon foi a primeira banda a assinar com a gravadora, e este foi o primeiro lançamento do selo, que levou o código FAT001. Depois disso, a banda lançou praticamente toda a sua discografia nesse selo. Can you grow out of senseless hate? Senseless hate. Em janeiro de 1994, lançaram seu segundo disco, Trashed, com uma produção mais refinada. As guitarras soam mais densas, os backing vocals estão mais presentes e os arranjos mostram mais cuidado, embora a essência continue sendo punk rápido. O disco quase se chamou The Demos 2, mas logo eles perceberam que o material era bem melhor do que apenas demos deixadas de fora de um disco. A música No It All apareceu em algumas coletâneas da Fat Wreck e virou um dos hinos da banda. Ela já mostra a pegada melódica evoluindo bastante. Já Island of Shame ganhou um vídeo oficial, coisa rara para bandas da Fat Wreck na época.
Sobre as letras, destaque para Know It All, uma crítica direta à arrogância e ao elitismo de fãs que se acham superiores por ouvirem coisas desconhecidas e que criticam bandas que se tornam bem-sucedidas comercialmente. É um tapa na cara dessa galerinha que adora alguma banda, mas passa a odiá-la depois que ela assina com uma grande gravadora. É uma mentalidade burra e é bom que hajam bandas que ataquem essa hipocrisia, ainda mais quando vem de uma banda que teve proposta de uma grande gravadora e quis permanecer no cenário independente por opção. No mais, o disco permanece com uma mescla de músicas mais críticas e cômicas. O disco vendeu bem, surfando a onda do pop punk e do punk rock dos anos 90, que havia estourado graças ao Green Day, Offspring e Bad Religion. Grandes gravadoras começaram a procurar um novo fenômeno comercial na cena e tentaram contratar algumas bandas, dentre elas o Lagwagon, que negou as propostas e preferiu ficar na Fat Wreck. A banda não perdeu tempo e em 1995 lançou seu terceiro disco, Ross, considerado por muitos como o melhor. E sim, antes que vocês me perguntem, o nome vem do personagem Eric Ross Cartwright, do seriado Faroeste Bonanza. Inclusive a capa do disco é uma foto do ator Dan Blocker, que interpreta Ross. A produção é mais refinada que nos anteriores, mas ainda soa crua e orgânica o suficiente para manter a identidade punk rock. As guitarras estão mais definidas, os backing vocals estão mais trabalhados e a dinâmica entre peso e melodia está no auge. Joey mergulha fundo em temas mais introspectivos, pessoais e existenciais, sem deixar o sarcasmo de lado. A ironia continua presente, mas agora misturada com angústias reais, dilemas adultos, reflexões amargas. A música Name Dropping, por exemplo, é uma dura crítica à superficialidade social, com riffs rápidos, bateria acelerada e um refrão de respeito. Ross marca uma mudança musical que já vinha sendo percebida em escala menor no disco anterior, e foi onde se consolidaram não só como uma referência do punk melódico, mas como compositores mais sérios. Para muitos fãs, o álbum é o definitivo da banda, aquele que combina perfeitamente a energia da juventude dos primeiros discos com a melancolia da maturidade que viria nos discos seguintes. Em 1996, a banda teve sua primeira alteração, com a saída do baterista Derek para a entrada de Dave Rown, que tocava no Rich Kids on LSD e depois foi para o Mephisto and the Gimme Gimmes. Depois foi a vez do guitarrista Shaw deixar a banda, sendo substituído temporariamente por Ken Stringfellow, do The Poses. Ken logo saiu, dando lugar a Chris Rest. Em agosto de 1997 lançaram o quarto álbum, Double Platinum, mais melódico e menos agressivo. Foi um divisor de águas, já que sacramentava uma guinada nos rumos da banda, agora com uma sonoridade bem mais limpa e letras mais sérias. A velocidade típica do skate punk ainda aparece aqui e ali, como em Alienate e Smile, mas o foco tinha se voltado à construção das melodias das letras com uma vibe mais emocional, quase como um pop punk adulto, mas sem soar comercial ou juvenil. E aqui que Joey começa a mostrar sua face mais autorreflexiva de forma mais explícita. As letras abandonam o sarcasmo e humor das fases anteriores, dando lugar a confissões pessoais, sentimentos de frustração e dúvidas existenciais. A música Alienate, por exemplo, trata sobre sentimentos de alienação e desconexão social, e confessa é uma das mais emocionais do disco, quase que um grito interno de socorro. Joey posteriormente revelou que esse disco representou um período muito solitário e introspectivo de sua vida, daí a mudança no tom das composições. Alguns fãs antigos que curtiam a fase mais crua e zoeira da banda torceram o nariz, mas eu particularmente adoro esse disco. Pra mim, é o melhor dos caras, junto com o que viria a seguir, o que explica porque para muitos a banda estava no seu auge nessa época. O título do álbum é um trocadilho com Double Platinum, ou disco duplo de platina, que é uma premiação para vendas, sugerindo uma ironia, já que o Lagwagon não buscava sucesso comercial e até esnobava isso. Se Ross foi o auge da fórmula clássica, Double Platinum é o início da fase introspectiva, que prepararia o caminho para discos ainda mais profundos, como Resolve e Hang. Em novembro de 1998, lançaram seu quinto álbum, Let's Talk About Feelings, um dos mais queridos pelos fãs e um dos grandes clássicos do punk hardcore melódico. Let's Talk About Feelings mistura maturidade emocional com energia punk de forma brilhante. Aqui, Joey e companhia atingem um ponto de equilíbrio perfeito entre o lirismo introspectivo de Double Platinum e a pegada veloz dos primeiros discos. Nos seus apenas 25 minutos de duração, o disco diz mais do que muito disco duplo por aí. É um retorno ao som do começo da banda, agora com uma produção digna do nível que a banda atingiu. A velocidade está de volta, mas com arranjos mais coesos, guitarras melódicas afiadas e vocais muito bem trabalhados. O som é limpo, mas não é estéril. Tem punch, tem alma e principalmente tem emoção real.
Como os discos anteriores já indicavam, o título já entrega, o foco está nos sentimentos. Joey se aprofunda em suas frustrações, inseguranças e reflexões existenciais como honestidade cortante. O disco foi escrito em meio a problemas de saúde mental e crises pessoais de Joey, o que dá uma camada extra de peso às letras. A tão falada May 16 está nesse disco. Ela é tipo a Smells Like Teen Spirit do Lagwagon. Essa música é tão icônica que muita gente que nunca ouviu falar de Lagwagon já cantou junto jogando Tony Hawk Pro Skater 2 para PlayStation 1. Uma curiosidade sobre a música May 16 é que ela é baseada em um evento real da vida de Joey. Ele estava andando de skate no final de semana quando passou na frente da casa de um amigo com quem tinha tido um desentendimento recente. Ele ouviu uma música de casamento vindo dessa casa, viu uma movimentação e aí ele percebeu que seu amigo estava se casando e ele não tinha sido convidado. Nessa hora ele percebeu que o amigo realmente tinha levado a sério a discussão. Ele tentou seguir em frente como se nada tivesse acontecido, tanto que a música, em um de seus versos, diz "It's just another Saturday", ou seja, é só mais um sábado. Joey tentou mentir para si mesmo que era só mais um sábado como outro qualquer, como um dos vários no qual ele ficava andando de skate. Mas não, ele realmente sentiu não ter sido convidado para a festa. O título, mais uma vez, é uma ironia. Dessa vez, a ideia de que punk não fala de sentimentos. No Lagwagon fala, e muito. O disco foi um marco na discografia dos caras e é uma referência obrigatória do punk melódico dos anos 90. Foi o álbum que consolidou o Lagwagon como mais do que apenas uma banda rápida e explosiva. Mostrava que eles também eram capazes de emocionar, de tocar em feridas reais de si mesmos. Uma obra-prima curta e direta, mas com uma intensidade emocional que dura muito mais do que seus 25 minutos. Em novembro de 1999, lançaram o 7 polegadas A Feedback of Truck Stop Poetry, com apenas 3 músicas, com destaque para a excelente versão de Want, do Jawbreaker. Em fevereiro de 2000, lançaram a coletânea Let's Talk About Leftovers, que reúne lados B, faixas de coletânea, sobras de estúdio e raridades gravadas entre 1990 e 1999. É praticamente uma mina de ouro para quem curte a fase clássica da banda. E na boa, até as sobras do Lagwagon são muito melhores do que a maioria das coisas que saem por aí. Ainda em 2000, a banda entrou em um hiato. Joey estava ocupado com suas outras bandas, enquanto os outros membros também tinham projetos paralelos. Mas felizmente não foi um término, foi só uma pausa para dar uma respirada. Após a pausa, em abril de 2003, voltaram com seu 6º álbum, Blaze. Com expectativa alta e mudanças no cenário, o emo e o pop punk dominavam o mainstream, a banda voltou dando início à fase moderna do Lagwagon. As guitarras são mais pesadas e mais distorcidas, e o clima é mais denso e as composições abraçam um tom mais emocional. Apesar de manter o DNA skate punk em faixas rápidas, o álbum tem arranjos mais elaborados e variações de tempo. As letras são muitas vezes críticas, desencantadas ou desesperançosas, refletindo não só questões pessoais, mas também o mundo pós-11 de setembro, com insegurança global e instabilidade emocional. A banda aborda temas como envelhecimento, alienação e isolamento, desilusão política e social e outros temas pessoais. Algumas músicas possuem estruturas mais experimentais, sendo um disco de transição para um Lagwagon menos dependente de fórmulas. Foi a primeira vez que a banda atingiu o ranking 200 da Billboard americana, na posição 172. Em abril de 2000, a banda lançou o álbum ao vivo Live in a Dive. O disco foi gravado no House of Blues, em Hollywood, Los Angeles. É um disco que registra bem a energia dos shows dos caras, e embora não seja um must-have, muitos fãs elogiaram a vibe crua do disco. Ainda em 2005, em novembro, a banda lançou Resolve, um tributo ao ex-baterista Derek Plord, falecido em março do mesmo ano. Ele também havia tocado com Joey no Bad Astronaut. A sonoridade do disco se manteve no skate punk, com músicas mais lentas e algumas mais emocionalmente carregadas. As músicas Heartbreak Music e Resolve mostraram um lado mais profundo da banda lidando com a perda de um amigo. E Sad Astronaut é uma referência à banda que Joey tinha com Derek, a já mencionada Bad Astronaut. Joey disse que escrever Resolve foi como uma terapia para lidar com a perda do amigo.
Em 2008, a banda lançava o EP I Think My Older Brother Used to Listen to Lagwagon, com 7 faixas. Em 2010, o baixista original, Jesse Buglione, deixou a banda, sendo substituído por Joey Raposo, que também era um ex-membro do Rich Kids on LSD. Os caras entraram em outro hiato, mas Joey garantiu que a banda não ia acabar. E depois de quase 10 anos sem um full álbum, em outubro de 2014 a banda voltou com o lançamento de Hang. Mas não foi um retorno seguro, é um disco ousado, denso e mais maduro. O disco veio com sangue nos olhos, riffs pesados, andamento mais arrastado em vários momentos, guitarras mais metalizadas, mas sem perder a melodia que é a marca registrada da banda. Há ecos de hardcore e até metal alternativo, tudo com aquele DNA californiano e as assinaturas vocais de Joey. Se antes o Lagwagon era sinônimo de velocidade, aqui o destaque está na densidade, músicas que respiram mais, criam tensão e constroem climas antes de explodir. É sem dúvida o disco mais pesado e técnico da banda. Joey Cape mergulha fundo na crítica social, mas também traz muita dor pessoal, raiva e desencanto. Hang foi recebido com grande respeito pelos fãs e crítica. Alguns sentiram falta da pegada mais melódica e pra frente dos anos 90, mas a maioria reconheceu o disco como uma obra adulta e poderosa, à altura de uma banda veterana, mas que ainda tem muito a dizer. Se o Lagwagon dos anos 90 era o retrato da juventude inquieta, Hang é o retrato de maturidade em crise, mas ainda com fogo nos olhos. Atingiu a posição 95 no ranking da Billboard 200. Após o peso emocional e político de Hang, a banda decidiu olhar para trás e em outubro de 2019 lançaram seu 9º álbum, Railer, que marca o retorno dos caras ao seu estilo clássico. Rápido, melódico e divertido, o disco é uma espécie de carta de amor ao passado, mas não com ingenuidade. É como se eles revisitassem o estilo dos anos 90 com a bagagem emocional dos 40 e tantos anos. O resultado? Um álbum que mistura nostalgia punk californiana com reflexões sobre envelhecimento, perda e resistência. O disco tem o espírito da era thrash do Let's Talk About Feelings, mas com uma execução mais madura e produção moderna. Skate punk puro e direto, com guitarras rápidas, refrões pegajosos e pouca perfumaria, ou seja, o disco mais divertido da banda em anos, mas sem soar bobo. O equilíbrio entre agressividade e melodia está muito bem dosado, tem pancadas rápidas e baladinhas amargas. Joey descreveu o álbum como um disco de retorno à forma, onde a banda tenta capturar a energia juvenil com a maturidade atual. É um disco sobre estar velho demais pro rolê, mas mesmo assim ir e dar um stage dive e ficar com dor nas costas no dia seguinte. O disco foi bem recebido, com críticas elogiando a consistência após tantos anos de carreira. No fim das contas, o Lagwagon é muito mais do que uma banda de skate punk californiano dos anos 90. Eles estão entre os pioneiros, sobreviventes e cronistas emocionais de diferentes gerações. Antes do Blink-182 estourar, antes do New Found Glory, do Sum 41, existiu o Lagwagon, que abriu caminho para estas bandas e de outras, como No Use for Name, Strung Out, Ten Foot Pole, entre várias outras. Discos como Rose, Double Platinum e Let's Talk About Feelings são como guias referenciais do skate punk, mas ao mesmo tempo fugiram de virar uma simples caricatura do gênero. A cada fase a banda cresceu, mudou e se reinventou sem perder a essência. Durante a juventude amplificaram a voz da molecada inquieta e irônica, e mais tarde se tornaram porta-vozes da angústia e pressão da vida adulta, numa clara evolução das composições. O Lagwagon pode não ter alcançado sucesso no mainstream, mesmo porque provavelmente nunca buscaram isso. Podem nunca ter enchido estádios, mas encheu o coração de quem viveu a adolescência entre o play do Discman, o óleo mal feito no asfalto e a jogatina no videogame. Os caras são praticamente um elo perdido entre o hardcore técnico e o skate punk. Tem um vocalista e compositor multitalentoso, e se você curte skate punk melódico de qualidade, essa banda é obrigatória no seu setlist. E aí, gostou do conteúdo? Se gostou, não se esquece de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. E clica no sininho de notificações para ser avisado toda vez que sair um vídeo novo sobre punk hardcore aqui. Vamos manter o punk hardcore forte nos algoritmos do YouTube. Valeu, galera!